palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, hoje é sábado, 24 de setembro de 2022, eu sou João Batista. Este é o Gotas de Esperança aqui dentro do nosso canal Palavra de Esperança. Durante esses finais de semana, durante os próximos meses, nós estaremos refletindo documentos, encíclicas importantes da nossa igreja. E nesse final de semana eu quero meditar com você a carta encíclica do Santo Padre João Paulo II, hoje São João Paulo II, um documento maravilhoso sobre a Eucaristia na sua relação com a igreja. Essa faz parte também desses documentos pontifícios. E nós vamos refletir exatamente os 3 primeiros capítulos, que são de uma riqueza muito grande, muito profunda. Eu espero contribuir com a sua espiritualidade, com a sua vivência de fé. A você já inscrito no canal Palavra de Esperança, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curte, compartilha e nos ajude nessa grande missão que é evangelizar. Vamos juntos meditar sobre esse assunto tão rico e tão importante e maravilhoso para a nossa igreja, que é a Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Eis a primeira grande verdade que nós temos que ter no nosso coração. Essa verdade, irmãos, ela não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante da promessa. Qual promessa? Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa palavra, inclusive, está em Mateus 28, versículo 20. Mas, na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, goza desta presença com uma intensidade sem par. Desde Pentecostes, quando a igreja, povo da nova aliança, iniciou a sua peregrinação para a pátria celeste, esse sacramento divino foi ritmando seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. Ou seja, é a Eucaristia que dá o sentido, o significado e a força para continuarmos na caminhada rumo à nossa pátria definitiva. Olha, o Concílio Vaticano II afirmou justamente que o sacrifício eucarístico é, abre aspas, fonte e centro de toda a vida cristã, fecha as aspas. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa e pão vivo, que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada pelo Espírito Santo e vivificante ao mesmo tempo. Por isso, o olhar da igreja volta-se continuamente para seu Senhor, presente no sacramento do altar, onde descobre a plena manifestação de seu imenso amor. É muita riqueza, né? No parágrafo 2 dessa encíclica, São João Paulo II diz o seguinte: durante o grande jubileu do ano 2000, pude celebrar a Eucaristia no cenáculo de Jerusalém, onde, segundo a tradição, o próprio Cristo a realizou pela primeira vez. Olha que coisa linda. O cenáculo é o lugar da instituição deste Santíssimo Sacramento. Depois acontece também no cenáculo a vinda do Espírito Santo. Então, o cenáculo ele tem um significado muito profundo para nós cristãos católicos. Foi lá que Jesus tomou em suas mãos o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Isso está lá em Mateus 26, 26, Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 24. Quanta riqueza e quanta confirmação, não é verdade, irmãos? Depois,
ele tomou em suas mãos o cálice com vinho e disse-lhes: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Está em Marcos 14, 24, Lucas 22, versículo 20 e 1 Coríntios 11, 25. Dou graças ao Senhor Jesus por me ter permitido repetir no mesmo lugar, obedecendo a seu mandato. Fazei isto em memória de mim, que também é a palavra de Deus, que está em Lucas 22, 19. As palavras pronunciadas por ele há 2000 anos. Então, nós compreendemos aqui com clareza que a Eucaristia e a sua instituição não é uma invenção meramente humana, não, é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a Igreja Católica faz até hoje? É obediente a essa ordem. Fazer isto em memória de mim. Atualizem essa grande verdade para que eu esteja com vocês até o fim dos tempos, né? Teriam os apóstolos que tomaram parte na última ceia entendido o significado das palavras saídas dos lábios de Cristo? Talvez não. Aquelas palavras, irmãos, seriam esclarecidas plenamente só no fim do Triduum Sacrum, ou seja, aquele período de tempo que vai da tarde de quinta-feira santa até a manhã do domingo de Páscoa. Nesses dias está contido o Mysterium Pasquale. Neles está incluído também o Mysterium Eucharisticum. Estou lendo como está aqui no documento, mas nós sabemos que é o mistério pascual e o mistério eucarístico. E para concluir, eu acho muito interessante, acho que é importante a gente fazer essa conclusão para ficar fácil de compreendermos aonde queremos chegar. Então, do mistério pascal nasce o quê? A igreja. Por isso mesmo a Eucaristia, que é o sacramento por excelência do mistério pascal, está colocada onde? No centro da vida eclesial, no centro da vida da igreja. Isso é visível desde as primeiras imagens da igreja que nos dão os Atos dos Apóstolos. Por exemplo, lá em Atos 2:42, eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna e o quê? Na fração do pão e nas orações. Essa fração do pão, ela é compreendida, é evocada como o significado pleno da Eucaristia. Então, olha, 2000 anos depois, nós continuamos a realizar aquela imagem primordial da igreja. E ao fazê-lo na celebração eucarística, os olhos da alma voltam-se para o tríduo pascal, para o que se realizou na noite de quinta-feira santa, durante a última ceia e nas horas sucessivas. De fato, irmãos, a instituição da Eucaristia antecipava sacramentalmente os acontecimentos que teriam lugar pouco depois, a começar pela agonia no Getsêmani. Revemos Jesus que sai do cenáculo, desce com os discípulos, atravessa a torrente do Cedron e chega ao Horto das Oliveiras. Existem ainda hoje naquele lugar algumas oliveiras muito antigas, talvez tenham sido testemunhas do que aconteceu junto delas naquela noite, quando Cristo, em oração, sentiu uma angústia mortal, tão mortal que seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão, como está relatado em Lucas 22:44. Agora ouça com atenção. O sangue que pouco antes tinha entregue à igreja como vinho de salvação no sacramento eucarístico, começava a ser derramado. A sua efusão completar-se-ia depois no Gólgota, tornando-se instrumento de nossa redenção. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Entrou de uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, obtendo a redenção eterna, como está relatado na carta aos Hebreus, capítulo 9, de 11 ao 12. Isso tudo é muito profundo. É claro que aqui é só uma introdução a essa profunda reflexão sobre a Eucaristia, mas o que fica muito claro para nós aqui, a igreja é obediente a essa ordem de Jesus, e estar na celebração da Santa Missa é realmente atualizar esse grande acontecimento que é real, que é verdadeiro, e que nós precisamos como igreja ser obedientes a essa ordem do Senhor.
Fazei isto em memória de mim. Que Deus nos dê a graça de um amor cada vez maior pela Eucaristia, pela sua santa presença no altar, e que nós, como cristãos católicos, possamos ser cada vez mais e mais apaixonados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um excelente final de semana na presença do Senhor. Sede santos como Deus é santo. Amanhã eu volto dando continuidade a essa reflexão sobre a Eucaristia. Curte, compartilha e nos ajude nessa obra de evangelização. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me